Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Como é bom estarmos na presença do Senhor em mais uma noite de culto para celebrar o nome do Senhor, amém? Feche seus olhos, vamos primeiro orar, agradecer ao Senhor por mais esse dia. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua mão, pela Tua proteção, pelo Teu cuidado e misericórdia, Senhor. Muito obrigado porque nós podemos ver, ó Pai, a Tua graça abundante, Pai, em todos os dias em que acordamos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui na Tua casa, Senhor, por termos a chance, ó Pai, de ouvir a Tua palavra, mesmo que seja à distância, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque Tu és um Deus fiel, um Deus que nos ama, um Deus que nos ouve e um Deus que está conosco, que é um Deus consolador. Muito obrigada, Senhor. Hoje, ó Pai, o meu coração se enche de gratidão por estar aqui na Tua presença, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na minha vida e na vida dos Teus filhos, ó Pai. Seja presente, o Senhor já se faz presente nesse culto, ó Pai. Toca cada coração, cada casa, cada lar, ó Pai, que me escuta, que está assistindo, ó Pai, essa live agora, Deus. Que o Senhor, ó Pai, age, Senhor, sobre nós, através de nós, ó Pai. Faz-nos sensíveis ao Teu agir, ao Teu tocar, ao Teu fluir, ó Pai, neste lugar, Pai. Que cada canção, cada oração, Pai, ministração, Senhor, seja, Pai, o nosso melhor a Ti, Senhor. Que seja a nossa expressão de adoração a Ti, ó Pai. E que o Senhor receba o nosso culto, ó Deus. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, Deus, com muita gratidão, Deus, em nome de Jesus. Amém. Lá em Salmos 91, diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Amém? Nosso Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente. Vamos cantar esse salmo agora através dessa canção, amém? Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Nenhuma vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová.
meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor, Jeová. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Essa próxima canção diz que é a mesma coisa dessa canção que a gente acabou de cantar, que Deus é o nosso refúgio. E nessa próxima canção diz que o Jeová é o nosso cavaleiro e que Ele cavalga para vencer. E Ele luta a nossa luta. Amém? Então cante essa canção. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Sobre tua vida, sobre tua vida, ó meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Sobre tua vida, sobre tua vida, ó meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, ó meu, está a bênção do Senhor. A força dos seus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo. Glória a Deus, aleluia. Tome posse dessa canção, amém? Aleluia. Glória a Deus. Essa próxima canção, ela diz que a unção de Deus está sobre nós e que nós queremos sempre estar diante dele para sentir essa unção e ver o mover de Deus. E que diz que uma só palavra que o Senhor fale pode mudar toda a nossa história, toda a nossa vida. Então cante essa música com fé e com temor e com gratidão a Deus, que Ele é maravilhoso. Aleluia. Obrigado, Senhor. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto pra sentir e receber do teu poder.
tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com o agir e o fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meias lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Além do véu. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com o agir e o fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus falar vai fazer a minha vida mudar. Em meias lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meias lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Glória a Deus, aleluia. Amém. Obrigado, Senhor. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa alcançar todos aqueles que estão assistindo essa live. Que o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo pode atingir a casa de cada um que está assistindo essa live. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente na sua vida, na vida da sua família. E hoje incumbe a nós a trazer a palavra de Deus para alimentar vocês, para nos alimentarmos. Confesso que a gente está aqui num templo que caberia 400 pessoas, estamos em 1%, 4 pessoas. Não posso deixar de dizer que isso não dói, porque o projeto era para que a gente estivesse com a casa cheia. Aqui do lado, uma construção para mais aproximadamente 500 pessoas. E hoje a gente está aqui em 4 pessoas, né? Está eu, o Silvano, a Brenda, que acabaram de cantar aqui os hinos, o pastor Nilton, o Kenneth está lá na mesa. Mas a gente está aqui. A gente não vai desistir, pastor.
nós estamos aqui e continuaremos aqui e estaremos aqui assim que passar essa fase aonde foi determinado que a gente não pudesse se reunir. Eu gostaria de ler com os irmãos um livro de Ruth, um livro bastante conhecido da Bíblia. Se vocês puderem, aqueles que podem, abra sua Bíblia ou ligue sua Bíblia, né? Essa época de modernidade aí, está mais para ligar a Bíblia do que abrir a Bíblia. Oitavo livro da Bíblia. Não vou conseguir falar com essa máscara aqui. Mas todos os outros estão bem distanciados, né? Não terá problema nenhum. A gente está cumprindo as determinações, então não haverá problema nenhum. No capítulo 1, versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Curve sua cabeça, feche seus olhos, eleve seus pensamentos ao Senhor e vamos orar. Pai querido, muito obrigado por este instante, Senhor, obrigado por este momento onde a gente se reúne, embora que de forma virtualmente, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade, por poder estar chegando à casa de nossos irmãos, por poder falar da sua palavra, Pai. Agradecemos e pedimos, ó Deus, seja conosco, nos direciona, Pai, para que essa palavra possa atingir a cada um que estiver ouvindo, Pai. Nós não temos consciência, Deus, não sabemos a dimensão do alcance, mas sabemos, ó Deus, que a sua palavra será direcionada para aqueles que estiverem atentos para ouvi-la, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Meus irmãos, eu gostaria de falar com vocês hoje sobre a capacidade de adaptação do ser humano. A gente está vivendo numa época um tanto quanto complexa. Há 6 meses atrás, jamais imaginávamos que ia estar passando por isso. Há 6 meses atrás, jamais imaginávamos que o mundo passaria por isso. Que essa pandemia pudesse chegar até nós. Há bem pouco tempo, mês de maio, não havia nenhum caso, né, de Covid no Brasil, aliás, em Arapoti, né? Não havia nenhum caso. E hoje exatamente eu não sei quanto tem, mas eu sei que já passou de 160 casos, né? Ontem eu ainda vi, mas hoje eu não vi. O que é necessário a gente fazer? É necessário a gente se adaptar, né? Se organizar, se arrumar a nossa casa. Porque o tempo é um tempo de isolamento. É um tempo de isolamento que a gente tem para buscar ficar em casa, cuidar da nossa família, se cuidar. E aqui neste livro, neste capítulo, né, o livro de Ruth, a palavra que Deus colocou no meu coração, a gente começou a estudar ele para trazer essa palavra. E Deus colocou para a gente se depara com algumas situações, né? Num primeiro momento, a gente se deparou com Elimeleque, que não sendo capaz de se adaptar, ele saiu da situação de fome que estava inserido naquele contexto.
não sendo capaz de suportar ou se adaptar ou se organizar, ele foi buscar alguma coisa melhor em outro lugar, deixando para trás aquele local que a Bíblia nos fala que é a terra do pão. E daí, caminhando um pouquinho mais, a gente chega aqui no versículo 17 do capítulo 1, onde já havia falecido, Emelec e os seus filhos, e Noemi não sabia o que fazer da vida, Mas a gente chega aqui no versículo 17, quando Ruth diz para ela: onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça meu Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Encontramos uma pessoa com determinação. Ruth havia perdido o marido, aliás, Noemi havia perdido o marido, havia perdido os filhos, já tinha despachado a outra nora, Mas Ruth falou para ela: eu não vou largar de você, aconteça o que acontecer. Então trouxe para ela uma injeção de ânimo, forças, para recomeçar, para voltar para a terra do pão, para voltar do lugar de onde haviam saído, para voltar para Belém. O que eu quero que os irmãos entendam? Nesta época, há muitas pessoas que não desistem, que elas continuam lutando, enfrentando os problemas. Em contrapartida, existem muitas outras que desistem facilmente. Desiste do quê? Se a gente está num tempo de isolamento. Desiste de Deus. Porque hoje o mundo traz tantas facilidades, Você chega em casa, você tem tantas pessoas fazendo lives, tantas informações, tantas aulas, tantos programas, Você tem Amazon Prime, Telecine, Netflix, Globo, SBT, assim vai, Para não falar muitas outras. E você tem tanta coisa para fazer que você deixa Deus de lado. O que eu quero dizer é o seguinte, que você não deve deixar Deus de lado. Porque dessa situação de crise, você pode sair fortalecido ou enfraquecido. Daqui a bem pouco tempo, estará tudo normal, porque nós estamos se adaptando, já estamos basicamente adaptados, Daqui a pouco tempo, a vida se volta ao normal. Eu me recordo ainda quando era criança, na década de 80, que a gente ouviu falar em AIDS, que também é um vírus, Eu me recordo ainda que eu tinha 12 anos, eu estava em casa, e a minha família havia saído viajar, eu fiquei cuidando da casa, e eles ficaram uns dias fora. E eu peguei catapora. O que vocês acham que eu havia pensado que tinha pego? Porque eu ligava a televisão, falava em AIDS. E eu não conhecia catapora. Falei, peguei AIDS. Tinha uns 12, 13 anos. Mas graças a Deus que não era isso, Quando chegaram em casa, viram que eu estava cheio de bolha, já viram que era catapora, Foi um alívio. Mas então se falava na AIDS como algo assim, que poderia trazer um problema muito grande para a humanidade, como hoje fala-se no Covid, Então era algo que não se conhecia, que não sabia como tratar, não sabia como resolver, assim como hoje a gente está convivendo com o Covid. No entanto, a AIDS, você já tem recursos, Você consegue fazer um tratamento e continuar a vida, Certamente, daqui a poucos dias, já terá a vacina do Covid. E a gente aprendeu a conviver com essa situação, usando máscara, mantendo distanciamento, higienizando as mãos. A gente já aprendeu a fazer isso daí.
Graças a Deus a gente já aprendeu a fazer isso daí. Podemos sair fortalecido. A palavra diz para a gente que em João 4, 23, o Senhor exige que adoremos a Deus em espírito e em verdade, pois somente assim podemos conquistar a sua aprovação. O momento que você tem desse isolamento é o momento que você tem para ficar perto de Deus, o momento que você não pode se relacionar com as outras pessoas, você melhora o teu relacionamento com Deus. Em contrapartida, algumas outras pessoas vão melhorar o seu relacionamento com o celular, com a televisão, com o computador. Mas este é um momento muito grandioso que você tem uma oportunidade espetacular. Então a gente tem que se adaptar à situação, aprender a viver com a situação. Este é um momento muito grande da gente buscar Deus. E Deus responde de uma forma extraordinária, né? A Brenda leu ainda Salmo 91, né? Versículo 4. Diz que a gente se achega debaixo das asas do Altíssimo, né? Lugar de proteção. Lugar onde a gente está guardado, né? Lugar que a gente pode ficar tranquilo. Mas como que você pode ter essa proteção de Deus? Se você tiver um relacionamento com Deus. Não se preocupe. Quanto mais perto de Deus você fica, mais seguro você está. Não se preocupe, porque no seu relacionamento com Deus, esse é de aproximação. Ao contrário do que hoje a pandemia nos impõe, que é o de distanciamento, né? Então, aproveite esse momento que você tem, busque a Deus, converse com Ele, né? Um momento de relacionamento. Eu às vezes me pego pensando, falo assim, a gente estava tão envolvido em tantas coisas, dando tanta atenção para tantas pessoas, né? Porque, às vezes, esses dias eu abri meu celular, o WhatsApp tinha 700 mensagens. Falei, como que eu vou ler tudo isso daqui? Como que eu vou dar atenção para 700 mensagens, responder, né? Simplesmente responde algumas, né? Não dá para responder, né? E daí a gente acaba sem um tempo para se relacionar com Deus, né? Então hoje a gente está tendo esse tempo. Está tendo esse tempo, ficar em casa quietinho, vai no mercado rapidinho, pouca gente. Encontrei com o irmão esses dias do mercado lá, né? Normalmente a gente se cumprimenta só mexendo a cabeça agora, né? Fala o mínimo necessário, tempo de silêncio, tempo de ficar quieto, né? Tempo de falar pouco, tempo de fazer mais e falar pouco, né? Daí ele, tudo bem, é o que a gente tem feito ultimamente. Pergunta, tudo bem, tá, família, tudo bem, tchau. Acabou a conversa. Há pouco tempo atrás não ficava horas conversando, né? Agora a gente já não pode fazer isso. Contextualizando com a palavra, a Ruth se adaptou à situação, né? Ela se adaptou àquela situação e não deixou Noemi sozinha. Era uma situação difícil, dificílima, sem sombra de dúvida. Eles já saíram de Belém porque havia fome. Se eles estavam pensando em voltar para Belém, porque provavelmente no local que eles estavam não estava bom, estava ruim. Havia morrido os homens, não estava legal. Ela se adaptou àquela situação. E a gente não vai se aprofundar muito no livro, mas a gente consegue enxergar, né, que no decorrer, né, dos próximos capítulos, capítulo 2, 3 e 4, que narra a história de Ruth, o que aconteceu com ela. Ela não desistiu, né? Então, o que ela ouviu naquele momento de Noemi, que Noemi ouviu de Ruth, fez a diferença na vida dela. Deu ânimo, deu força para continuar. Pois tinha alguém que não desistia dela. Deus não desiste da gente. A gente tem que entender isso, né? Ao contrário, num primeiro momento, né, o marido de Noemi, na primeira situação difícil, já mudou de lugar. Caiu fora, né?
a gente vê que isso aí não foi uma boa coisa, tanto é que ele morreu no contexto, né, da história, né? Mas eu também gostaria de conversar sobre alguma outra personagem. Daí eu estava lendo um pouquinho sobre Gideão, que está lá em Juízes 6, 11. Vamos ler esse versículo aqui, né? Juízes. Seis, 11. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Malhando trigo no lagar. O que ele estava fazendo? Ele havia adaptado uma situação, né? Porque Israel estava debaixo de uma espécie de maldição, né? Porque os midianitas vinham e levavam tudo que eles tinham lá. E eles se adaptaram. Gideão foi e se adaptou. Olha, eu não posso malhar o trigo no local que é de costume, porque eles vão vir e vão me tomar a produção. Então vamos malhar aqui no lagar. Se adaptou à situação, não ficou parado. Buscou uma solução para a situação, né? Provavelmente ele fazia um esforço sobrenatural, né, para retirar toda a impureza manual, né, sem o vento, porque o lagar é um lugar para você se pisar uvas, né, não malhar trigo. E demonstrava a disposição e a coragem para fazer algo que era diferente, algo que era extraordinário, mas dentro do contexto de se proteger, de cuidar, né? Então a gente já tem aqui dois personagens que foram capazes de grandes adaptações para passar por momentos difíceis, né? Israel já estava debaixo dessa situação há anos, até que Deus levantou Gideão para libertar. Quem era Gideão? Se você for ler a história dele, no primeiro momento assim, ele falava, sou totalmente incapaz, inqualificado para libertar. Mas Deus o levantou e o qualificou e libertou o povo de Israel. Porque ele foi capaz de buscar soluções em momentos difíceis. Ele não abandonou Deus. Ele não abandonou as obrigações dele e nem o local aonde ele estava inserido. Também há outras personagens que eu gostaria de falar um pouquinho sobre elas. Uma delas é Davi. A Bíblia diz que Davi foi um excelente guerreiro, foi um ótimo rei, né? Lembrado até hoje pelo povo de Israel. Aliás, quem não conhece Davi, talvez seja uma das personagens mais conhecidas do mundo, né? Falou Rei Davi, todos conhecem, mais conhecido do que Salomão. E eu, estudando um pouquinho, fiz a comparação entre Davi e o filho dele, Absalão. Davi era um guerreiro, né, lutador, ele não passou por momentos fáceis, ele passou por momentos difíceis. A história dele, né, conta que quando o profeta chegou na casa do pai dele para ungir, todos estavam em casa, menos o Davi, né, estava trabalhando. E durante o trabalho dele teve que defender as ovelhas, lutando com o urso, lutando com leão, com lobo. Não foi fácil. Depois ele enfrentou Golias também, não foi fácil, né? Ninguém acreditava nele, mas ele não fugiu, ele foi e enfrentou. Depois, na sequência, teve perseguição, né? A pessoa que Davi defendeu, o rei Saul, foi o que perseguiu ele. Depois teve todos os problemas relacionados à família dele.
Daí a gente compara com o filho dele, com Absalão. Quero crer que ele nasceu no conforto do palácio, né? Que ele teve tudo de forma mais fácil do que o pai dele. Então você demonstra assim que as dificuldades, elas forjam pessoas fortes. As dificuldades, ela forja pessoa que não desiste, capaz de levar em frente, capaz de lutar. Se você faz um contexto, quando você olha para Ruth, se tornou uma mulher forte, capaz de levar em frente, capaz de lutar, não desistiu. Gideão não desistiu. Davi não desistiu. Absalão morreu. Muito fácil. Você olha para a história dele, o cara morreu porque ficou com o cabelo enroscado. É até cômico, né? Para não dizer trágico. Mas você vê que aquelas pessoas que passaram por maior dificuldade foram as que saíram mais fortalecidas. Mas ainda, falando de outra personagem da Bíblia, que eu gosto muito, por sinal, que eu já li algumas vezes, um livro, Jó. O livro de Jó é espetacular, extraordinário, né? Quem tiver oportunidade nessa quarentena, pegue lá, pegue o livro, leia todo ele, você vai ver sim, é extraordinário. Ele traz para a gente um conhecimento extraordinário, né? Jó era um homem de virtudes especiais, conforme declara o versículo 1 do primeiro capítulo do livro, né? Era sincero, franco, não usava de meias palavras, né? Era leal, verdadeiro. Existia muitas qualidades, né? Reto, íntegro, homem de caráter, né? Toda a história que a gente ouve de Jó, você não tem nada que desabone a conduta dele, né? Incorruptível, mas que passou por uma luta tremenda. Houve um momento que falaram para ele desistir, mas ele não desistiu. Mesmo ele estando naquela situação que havia perdido tudo, filhos, bens, havia perdido tudo, mas ele manteve o principal, ele manteve Deus no coração. Ele não perdeu o relacionamento com Deus. E dos versículos assim do livro de Jó que eu mais gosto, é Jó 42:5. Ele diz assim: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas, né? Então a gente vê assim que ele teve um encontro com Deus, ele não desistiu, ele não jogou a toalha, ele não fugiu, ele permaneceu. Assim como a gente vê na história de Ruth, que Deus foi com ela. A gente vê na história de Gideão, que Deus foi com ele. A gente vê na história de Davi, que o Senhor foi com ele. A gente vê na história de Jó, que o Senhor foi com ele. Para a gente já entrar na fase da conclusão, tempos difíceis fazem pessoas fortes. Tempos fáceis fazem pessoas fracas. Então toda a dificuldade que Davi passou o tornou forte, né? Toda a dificuldade que passou Ruth a tornou forte. Gideão, da mesma forma, né? A capacidade de se adaptar
nos fará vencedor. A capacidade que a gente tem de se adaptar nos fará vencedor. Mas então se adaptemos de uma forma que se estreitará o relacionamento com Deus. Não de uma forma que distanciará o relacionamento com Deus. Há bem pouco tempo, a gente tinha a casa cheia. Hoje tem a casa vazia. Estamos se adaptando, fazendo live, preparando para a chegada quando for liberado. Eu ainda me recordo que a gente chegava aqui, ligava os ar-condicionados da nave, setava 22 graus para ficar confortável. Alguns não se adaptavam à temperatura, uns reclamavam do calor, outros reclamavam do frio. Mas enfim, às vezes a gente tem que se encolher um pouquinho, né? Abrir mão um pouquinho de frio, um pouquinho de calor, mas seria uma temperatura razoável para todo mundo, vamos dizer assim, né? Para todos, né? Não todo mundo. Hoje a capacidade de adaptação que a gente enfrenta é relacionado a essa pandemia. Ainda há pouco a gente conversava, pastor, para a gente fazer um culto presencial, a gente depende de uma decisão do Tribunal de Justiça. A gente não precisava estar enfrentando isso, chegar a esse ponto. Mas eu quero crer que em nome de Jesus, a vitória virá. Amém? E em muito pouco tempo, a gente poderá fazer aqui o culto, né? Dentro das regras de saúde estabelecida pela vigilância sanitária, com distanciamento, com pessoas pulando uma fileira, na outra de cadeira, né, dentro daquilo que se estabelece, para que não haja perigo de contágio. Hoje, basicamente, todo mundo está adaptado a usar máscara, a higienizar as mãos, né? Então, a gente já aprendeu a lidar com essa situação. Era necessário? Sim, quem sabe? Com certeza era necessário. Mas a gente já aprendeu. A gente não precisa continuar mais tempo nessa situação, né? Que o Senhor nos ajude, que as nossas autoridades entendam a necessidade que temos de cultuar a Deus, de nos reunirmos para cultuar a Deus. Como sempre o pastor fala, né? Aqui é um hospital. Muitas pessoas vêm aqui porque precisa de uma ajuda, porque precisa de uma palavra, porque precisa de uma direção. Muitas dessas pessoas que chegam aqui nem têm a oportunidade de pegar um smartphone e ter acesso a uma internet para assistir uma live, né? Às vezes aqueles que têm não faz, e aqueles que não têm sentem o desejo de ser feito, né? Mas enfim, a gente espera e tem fé que muito em breve nos reuniremos aqui. Em nome de Jesus. Eu convido vocês para uma oração. Pai querido e santo, nós apresentamos hoje, Senhor, aqui na sua presença, e pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude a nossa cidade, as nossas autoridades, que o Senhor ajude os médicos dessa cidade, né? Que faça também as pessoas entenderem a necessidade de se cuidarem. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, para que a gente nunca desista, para que nós possamos seguir em frente. Seja conosco, Pai. Mesmo naqueles momentos ainda, quando a gente pensa em desistir, Senhor, nós sabemos que o Senhor está junto com a gente. Pai, eu te agradeço de todo o meu coração. Também peço, Deus, que o Senhor estenda uma bênção a esses irmãos que estão assistindo essa live neste momento. E aqueles que vierem assistir depois.
Que o Senhor possa alcançar cada um deles, alcançar os lares, né, que haja cura, né, que haja paz, que haja tranquilidade. E em nome de Jesus nós pedimos a Deus, seja conosco, nos ajude, Pai. Amém. Passa a palavra para o pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado ao irmão Regis, obrigado, querido, por participar com a gente desse momento tão especial, né? E a gente louva a Deus por tudo isso. Você ouviu a palavra, ela falou o teu coração, o exemplo está aí, homens e mulheres de Deus que fizeram toda a diferença. Agora é com a gente, né? Agora é conosco. A palavra de Deus diz que o povo que conhece o seu Deus se esforça. Daniel 11:32. E faz proeza. Então esse é o nosso tempo. Deus reservou, né? Pessoas antes de nós não souberam que é de repente uma pandemia. Nós estamos aqui. E nós estamos enfrentando isso. E como a palavra de Deus diz, nós não somos daqueles que fogem. E é isso mesmo, é isso que Ruth fez, é isso que Davi fez, é isso que Jó fez, e é assim que eles venceram. E é assim que nós vamos vencer. Eu quero, nessa noite de quinta-feira, como a gente faz toda quinta-feira aqui, eu quero fazer mais uma oração por cura divina. Hoje de manhã, ainda estava orando por alguém, por cura divina. E, queridos, eu tenho me firmado, principalmente nesse tempo, né? Aqui na Casa do Pão, como é a nossa Belém, né? A Casa do Pão daquele povo lá que eles deixaram, nós não vamos, de forma nenhuma, deixar a Casa do Pão. E daqui o Senhor há de ordenar a bênção e fazer com que haja pão, que haja alimento espiritual, que haja saúde para o povo da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, e enfim, os nossos queridos irmãos. Irmãos, eu tenho me firmado ante a todos os sintomas e ante a tudo aquilo que de repente, porque a nossa mente nesse tempo, o nosso eu, o nosso dia a dia diz assim: a doença está por todos os lados. Não só o Covid, mas tantas e tantas outras coisas. Mas eu tenho repetido, ainda hoje eu repetia. Olha o que diz a Bíblia no capítulo da redenção. Certamente, vou falar essa palavra de novo. Certamente, para orar por vocês daqui a pouco eu vou repetir ela. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Olha, isso está em Isaías 53:4. Certamente, vou falar de novo, certamente. Jesus, quando ia dar o sermão, né, Regis, ele dizia assim: em verdade, é? Em verdade te digo, Brenda. Certamente, Isaías diz, Ele tomou as nossas enfermidades. Ele assumiu o nosso lugar. Hoje é culto de quinta-feira. É culto de cura, sim. E é culto de espelharmos nesses personagens que venceram, sim. E como nosso Senhor Jesus venceu, nós estamos aqui para dizer aos amados, você que não tem fugido da raiva, você que tem encarado, tem enfrentado, você que tem que sair às vezes de madrugada, tem que pegar... Eu tenho irmãos aqui da igreja que tem que pegar uma van todo dia. Outro dia o irmão disse assim, mede a temperatura da gente para entrar na van. Depois mede de novo para entrar na firma. Depois mede de novo. Como você ouviu a palavra, tempo de adaptação. Alguma vez nós ia imaginar um negócio desse? Nunca. Mas estamos vivendo isso, né? Estamos vivendo isso. E vai saber se a hora que voltar aos cultos não vai ter que medir a temperatura lá na porta. Lá em Piraí do Sul, o pastor Craig tem que fazer isso. Algumas igrejas estão tendo que fazer isso.
Adaptação. Nunca fizemos, mas se tiver que fazer, vamos fazer? Né? É isso aí. Então vamos lá. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas dores, carregou as nossas doenças. Esse é o momento, irmãos, da gente entender, botar isso no coração, sabe? Entender de uma vez por todas, Jesus Cristo, Ele nos substituiu. E eu quero fazer essa oração no final. Nós ouvimos uma palavra desafiadora e colocando personagens vencedores. Isso não significa que eles não tiveram muitos problemas na caminhada. Analise cada um deles e você o verá. Mas eles venceram. E vai ser assim comigo e contigo, porque você tem um Jesus que já venceu por ti. E olha que eles viveram antes do Calvário. E nós estamos aqui na igreja do Novo Testamento, na igreja que tem Cristo no centro dela. Vamos orar? Querido Deus, obrigado. Obrigado pela palavra, Senhor. Obrigado por lembrarmos, ó Deus, de personagens como esses que aqui ouvimos, ó Senhor amado, como Jó, como Gideão, como Davi, como Ruth, Senhor. Obrigado, Deus, por que essa gente se adaptou no meio de provações e de dificuldades e venceram. E assim será conosco. Com a igreja do ano 2020. Pai, a igreja ela não será derrotada, porque ela tem dono. A igreja, ela tem realmente o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso Cordeiro, Jesus Cristo, que foi ao matadouro como ovelha muda, como esse capítulo 53, a partir do verso 10 nos conta. E certamente, e verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores. Pai, eu oro para que haja salvação no lar, na casa, na vida dos meus irmãos. Eu oro para que haja, Senhor Deus Todo-Poderoso, cura na casa, no lar daquele que está de quarentena, quem sabe recebeu o exame e deu positivo lá para a Covid, Senhor. Que essa pessoa está lá em isolamento, Senhor, e não pode, se quer ir para o trabalho, ir no mercado, tudo tem que ficar só para dentro da casa. Então, Senhor, Ele está ouvindo, ó Deus, esta oração, orando comigo agora, que haja cura, que haja, Senhor, um milagre, que haja restauração, que o Senhor visite os lares, as casas, ó Deus, arapotienses, as casas, ó Deus, aonde chegar a minha voz agora, no Paraná e fora dele, Senhor Deus e Pai, que o teu Espírito, bondoso Espírito, Senhor, manifeste o poder desta palavra, palavra essa que traz, ó Deus, a cura divina, que traz, ó Deus, a libertação para os lares. Eu oro por todos eles, eu os abençoo, meu Senhor da glória, e eu tenho certeza no meu coração que essa oração, ó Deus, há de sim, ó Deus, no final deste culto trazer a resposta que muitos precisam, pois nós cantamos hinos aqui, nós ouvimos uma boa palavra, nós ouvimos, ó Senhor amado, a tua voz, e agora nós clamamos os céus, e a tua palavra diz: clama a mim, e eu te responderei, e te revelarei coisas grandes e firmes, que ainda não sabe. E é assim que oro, e assim que encerro este culto, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todo o povo de Deus diz amém, glória a Deus. Deus abençoe, meus amados. Obrigado pela presença, obrigado pela paciência, obrigado por estar conosco. Deus abençoe a tua casa, a tua vida. Deus abençoe os amados que fizeram este culto aqui, né? Eu só vim aqui agora nesse finalzinho. Domingo é dia dos pais? Então, você que está aí na tua casa, aproveite esse tempo. Nós ainda conversávamos, né? Meu Deus, a gente não vai rever os pais aqui na igreja para dar, assim, nem que seja um chaveiro, né, Silvano? Ou nem que seja um lenço, nem que seja um bombom, mas nós não sabemos ainda se teremos até lá culto presencial. Mas independente disso, se tiver alguma novidade, a gente avisa os amados via WhatsApp, e, enfim, hoje a gente tem as redes sociais e a gente avisa assim. Mas se não tiver, nós vamos fazer live, vamos fazer o culto online, vamos falar, né? Vou pregar aqui sobre o Pai Nosso. Vamos falar do Dia dos Pais? Então vamos falar do nosso Pai, né?
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Vou pregar sobre essa oração que fala do nosso Pai, Pai nosso. E eu vou dizer para você que isso é maravilhoso. Então, com culto presencial, com culto online, nós vamos celebrar o Dia dos Pais e a gente vai estar aqui com vocês no domingo, às 7h30, sem nenhum minuto de atraso, ok? Aguardamos vocês, obrigado pela paciência, pela presença de todos, em nome de Jesus. Vamos ministrar a bênção apostólica e voltar para casa é nós, né? Os irmãos já estão lá na casa. Amém, glória a Deus. Pai, obrigado por esse culto, pelos louvores maravilhosos, pela palavra, pelos irmãos queridos que nós, ó Deus, honram com a sua participação, por aqueles que durante o dia, hoje, Senhor, passaram aqui no escritório da igreja, honrar seu compromisso com o dízimo, com oferta de missões. Senhor, obrigado por aqueles irmãos que passaram aqui. Que todo o povo do Senhor realmente não deixe a casa do pão, mas continue fazendo isso, Senhor, passando aqui, honrando seus compromissos, honrando, sendo fiéis à Tua palavra, e isso, Senhor, com certeza renderá dividendos graciosos e gloriosos a todo aquele que invoca o Teu nome e que lhe obedece. Pai, nós encerramos nosso culto agradecidos por esse privilégio, em nome de Jesus Cristo. Amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja na tua vida, hoje, amanhã e sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, tua vida, em nome de Jesus. Amém.